Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E você? Também? Então nós vamos nos encontrar muito em breve e nunca mais nos separarmos, porque nos encontraremos no céu. Olha, existe uma polêmica muito grande na Bíblia das pessoas que gostam de achar motivo de polemizar, de dificultar, de criar problema, de argumentar sexo dos anjos, por exemplo, né? Mas entre os anônimos da Bíblia, do livro do Gênesis, que estamos refletindo estes dias, nós encontramos um que tem causado alguma polêmica ética, teológica e por aí vai. Mas a Bíblia é bem clara no que nós vamos entender. É sobre a mulher de Caim. Quem foi a mulher de Caim? E eu quero de antemão dizer que eu não vou perder meu tempo aqui querendo achar quem foi a mulher de Caim. Eu quero aprender com ela, nas atitudes dela, certo? Então vamos lá. O livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 16 e 17, fala que Caim casou. Ele saiu de onde estava, na presença de Deus, e casou. Observe que quando Caim ofereceu o sacrifício, ele já era adulto. O problema é que as peças nas igrejas, ou os vídeos, os filmes, apresentam um Caim adolescente, o que não é verdade. Se você lê com dependência do Espírito Santo a Bíblia Sagrada, você vai entender que Caim já era adulto quando ofereceu o sacrifício, e Abel também. Em primeiro lugar, ele ofereceu a Deus sacrifício porque ele já era um patriarca. Ele já tinha filhos, provavelmente netos. E como as pessoas viviam muito naquela época, talvez bisneto, não sei. A Bíblia não diz que Caim casou naqueles dias que se separou da sua família por conta do crime que cometeu. A Bíblia simplesmente diz que conheceu. Então nós queremos observar certos detalhes assim. O texto não é o que nós queremos aprender nesse texto, que é o principal, não é o fato de Caim ser ou não irmão de Abel, ou irmão da sua esposa. Até porque era o início da raça humana. Mas eu quero observar aqui pelo menos 4 coisas interessantes. A primeira delas é que Caim saiu da presença de Deus. Ou seja, Caim saiu do lugar do culto. Ele saiu do lugar da adoração. E o Caim saiu da presença de Deus tem um sentido, em primeiro lugar, de que ele saiu do lugar onde ele estava, que havia junto com Abel tentado adorar a Deus. Em segundo lugar, Caim abandonou o culto simples da fé estimulada não em coisas materiais, mas em coisas espirituais que seu pai tinha e sua mãe tinham ensinado e dado talvez até exemplo de forma de adoração. O seu último estado foi pior do que o primeiro, na linguagem de Jesus em Mateus, capítulo 12, versículo 45. A palavra de Deus diz que ele saiu da presença de Deus e foi e habitou em Nod. Nod possivelmente é o que é hoje a Arábia Saudita.
Nod significa terra da fuga, principalmente tratando-se de Caim, que fugiu, e também significa lugar do deserto, lugar do afastamento de Deus. Nod tornou-se mais tarde uma das cidades mais amaldiçoadas por Deus, por consequência de Caim. E aí, a terceira coisa que quero observar aqui é que Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu. Aqui está claro que o termo conheceu, em algumas traduções, em algumas versões da Bíblia, não é o conheceu vista, por ter encontrado ela, não é isso. O conheceu é o que está lá na Bíblia, que diz assim, e conheceu a sua mulher e deu à luz. A Bíblia está cheia dessa expressão. Por exemplo, muitos textos da Bíblia fala de que fulano conheceu sua mulher e ele deu à luz ao filho e botou o nome tal. Então, quando a Bíblia fala aqui que Caim conheceu a sua mulher, essa expressão na Bíblia não fala do ato do casamento, de conhecer para casar, mas do conhecer já casado, do ato conjugal, do ato sexual. E aqui não é diferente dos outros textos bíblicos. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Dizia Adão conheceu sua mulher. Ele não a conhecia? E aí deu à luz a Sete. Eva deu à luz a Sete. Ora, quando a Bíblia diz em Gênesis 5, verso 4, que Adão conheceu e ela teve filhos e filhas, o que nos deixa crer que não eram apenas Abel e Caim. Quando houve o fatídico dia, o fatídico momento em que Caim matou Abel, já Adão tinha vários filhos, bisneto, tataraneto, sabe Deus a geração que teve. Né? Então, finalizando, eu quero trazer uma aplicação, que é o quarto ponto que eu quero observar aqui. Uma aplicação da lição que nós podemos aprender com esta mulher e com este episódio. A mulher de Caim não abandonou seu esposo porque ele se desviou. A mulher de Caim não abandonou seu esposo porque ele pecou. A mulher de Caim não deixou seu esposo ir embora sozinho, mas acompanhou. A mulher de Caim sofreu, junto com Caim, as dificuldades, os preconceitos. Se lembra que Caim diz, todo aquele que me encontrar vai... É até ainda mais uma prova de que Caim não era uma criança, já era pai de família, é que ele diz, todo aquele que me encontrar agora vai me rejeitar, vai me condenar. Por que todo aquele? Se fosse só Adão, Eva e ele, porque Abel tinha morrido, como colocam nos filmes, né? Mas não. Ele fala da possibilidade de existir toda uma população. E já existiam cidades, como a cidade de Nod. Certo? Então, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a mulher de Caim, mesmo não concordando com a atitude dele de matar seu irmão, acompanhou o seu esposo. Ela não se separou do seu esposo no momento em que ele se desviou.
A Bíblia não declara o nome desta mulher. A Bíblia conta apenas a posição de submissão que esta mulher tinha para com seu esposo. Será que nós somos submissos às autoridades que são constituídas por Deus, como a mulher de Caim foi submissa à autoridade patriarcal de seu esposo Caim? Deus espera que sejamos pessoas que, mesmo vivendo no anonimato, sejamos submissos a Ele através das pessoas que Ele constitui como autoridade em nossas vidas. Seja essas autoridades eclesiásticas, os pastores, por exemplo, seja estas autoridades civis do poder legislativo, executivo ou judiciário ou até mesmo militar, seja estas autoridades morais, como é o caso de um pai, de um tio, de um professor na escola onde você estuda. Qualquer pessoa que tiver autoridade, devemos a esta pessoa que tem autoridade sobre nossa vida, no mínimo, respeito. Respeito. Porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade existe se não for constituída por Deus. E isso é pesado, eu reconheço, mas é a verdade, porque tem certas pessoas corruptas, condenadas, comprovadamente que corromperam, até pelo fato de terem devolvido dinheiro para a nação, e hoje estão aí perdoadas pela justiça, e outros que nunca foi provado nada, estão aí presos. Mas isto aí, como diz o outro, é outro capítulo da história. Nós não devemos nos rebelarmos, porque mesmo as autoridades indignas são permitidas por Deus, porque nós oramos pouco, porque nós nos colocamos menos na dependência de Deus. E Deus às vezes permite para castigo dos maus, porque a Bíblia diz que as autoridades são para reconhecimento dos que são bons, mas são para castigo dos maus. Que Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a todos e cada um de nós, para vermos na mulher de Caim um exemplo a ser seguido. Amém.